Amém, meu povo. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos dar continuidade. Nós já falamos do primeiro estado da morte, que é o estado espiritual, a morte espiritual. Falamos do segundo estado da morte, que é a morte física, né? A separação do corpo, alma e espírito, da parte material da imaterial, que é o fim da existência humana nessa terra. Agora nós vamos falar do terceiro estado da morte, que é a morte eterna. Juízo final. Amém? Então se prepare, né? Coloque aí o seu coração em Deus, para que o Senhor venha nos dar entendimento e nos confortar o coração, né? Na pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo, que veio para nos resgatar da morte física, da morte espiritual e da morte eterna, longe de Deus, para assim termos uma vida eterna ao lado de Deus. Amém, amados? Então, em Apocalipse 20, eu vou ler do 11 ao 15, 4 versículos, rapidinho para que você entenda, tá? Depois eu vou deixar algumas outras referências. Como eu já disse no primeiro vídeo, aqui é apenas a ponta do iceberg, mas o assunto é muito vasto, né? Tem muito conteúdo, né? Só para que a gente tenha uma base, mais ou menos, de como funciona, né, a morte, os 3 estados da morte. Ou seja, é só uma base, mas o assunto é muito longo, é muito vasto, é muito conteúdo. Então, seria impossível, né, destrinchar todo esse assunto em um vídeo de 8 minutos. Amém, amados? Mas para que a gente tenha consciência, né, de quem a gente é, né, qual é o nosso propósito aqui nessa terra e para onde a gente vai após a morte. Amém? E que Jesus é quem garante isso, tá? Não sou eu que estou garantindo, eu sou apenas o mediador aqui, né? O vaso de Deus, por graça e misericórdia, não é capacidade minha nem mérito meu, é tudo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você venha ser edificado, que a tua vida venha ser transformada e que você venha viver consciente de que tem um Deus que te ama. Amém? Então vamos lá? A morte, o terceiro estado da morte, a morte eterna. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 ao 15. Vamos lá? Diz assim, ó. E vi um grande trono branco, o apóstolo João falando, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora no versículo 13, diz assim, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. No versículo 14, Apocalipse 20, 14, diz assim, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, amados? Esse é o último estado da morte. Amém? Juízo final. A morte eterna. Muita gente, às vezes, por algum problema, algum motivo, que eu não sei qual, e não estou aqui julgando ninguém, no momento de desespero, ele acha que dando cabo da sua própria vida, tirando a sua própria vida, ele vai se aliviar daquele problema. Ele vai ficar livre de um problema existencial que está dentro dele. E a Bíblia diz que não, amado. Um dia nós vamos ter que prestar conta a Deus, o dono da vida. Lembra em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que eu acabei de ler aí, no segundo vídeo que deixei? O corpo volta ao pó, mas a alma, o espírito, vai para Deus que o deu. É de Deus. Nós não temos direito de dar cabo na nossa própria vida. Eu não vou entrar aqui no mérito também do suicídio, amém? Mas por algum motivo a gente vê todo dia. Se tornou comum hoje.
As pessoas tá depressiva, um desemprego, uma traição, algo, né, uma enfermidade e outros por motivos banais, tirar a própria vida. A Bíblia diz que nós vamos estar diante do trono branco de Deus e dar conta de todas as coisas. E outra, quando você tira a própria vida, você não está amenizando o problema, você não está sanando o problema. Não. Você tem que acreditar em Jesus, amigo, que morreu naquela cruz para te dar vida. Joga a tua ansiedade diante de Deus. Deus te dará suporte, meu irmão. E quando você estiver passando por qualquer problema, eu vou te dar uma dica. Amém? Antes de você tomar qualquer decisão drástica, sabe qual é? Olhe para Cristo naquela cruz. Será se tudo que você está passando supera o que Cristo passou por amor a você? Não. Pode ter, eu tenho certeza que não. Eu não conheço a tua vida do outro lado, eu não sei o que você está vivendo, mas seja lá o que for. Olhe para Cristo, olhe para Ele. Peça a Ele misericórdia e graça. Ele está lá para interceder por você, a Bíblia quem diz, irmão. Então não importa qual seja o seu problema, o tamanho dele, Jesus é maior do que tudo isso. E Ele vai te dar suporte e escape para que você venha passar tranquilamente por tudo isso, sem cometer um erro contra a sua própria vida, sem cometer uma decisão drástica de tirar a tua própria vida, amém? Então essa é a morte eterna. A Bíblia diz assim, ó, e a morte e o inferno, que o último adversário da igreja é a morte, né? 1 Coríntios 15, 52 a 53. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, a morte e o inferno foram condenados. E aí é o que diz, Apocalipse 20, 15, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo aquele que o nome não está escrito no livro da vida vai sim passar por esse segundo estado, o terceiro estado da morte, que é a morte eterna, junto com o inferno e junto com a morte. E lá vai estar o falso profeta e a besta, a Bíblia diz, né? Olha os companheiros que as pessoas, olha as companhias que as pessoas que não obedeceram a Jesus nessa vida vão ter lá na eternidade longe de Deus. A morte, o inferno, a besta e o falso profeta. São essas companhias que que quem morrer longe de Jesus, sem acreditar na obra salvífica que ele fez naquela cruz por amor da humanidade, terão por a eternidade. São essas companhias. Agora, se você acreditar na obra que Cristo fez em seu favor naquela cruz, nem a morte, nem o inferno, nem o falso profeta e nem o anticristo vão ser os teus companheiros na eternidade. E nem pode impedir que você viva eternamente com Deus, se você crê na obra salvífica de Jesus, que Ele fez em teu favor. Porque Jesus já o venceu, a morte, o inferno, o falso profeta e o anticristo. Jesus venceu a todos em teu favor. Que maravilha! Meu irmão, tu quer razão mais para viver do que isso? Tu quer outra coisa maravilhosa mais do que isso? Para viver bem nessa terra, alegre, tranquilo, satisfeito, porque tem um Deus que te ama, que se compadeceu de você. Não importa o que você esteja vivendo. Eu não sei o que você está vivendo aí do outro lado. Mas não importa, todos nós temos problemas, temos desavença, temos problema no casamento, na família. O desemprego, as enfermidades, a velhice vai chegando, como eu disse. Meu irmão, mas nada disso impede a nossa comunhão com Deus. Olha para Deus e vê o que Ele fez em teu favor, amigo. Tudo isso Ele fez por você, uma eternidade, um tempo que não tem mais cronologia. Não tem segundos, não tem minutos, não tem horas, não tem dias, não tem semana, não tem meses. Amém? Não tem década. Amém, amado? Não tem século, não tem milênio. É eterno. Jesus conquistou em teu favor e para você. Amém? Então, o último estado da morte é a morte eterna. É aquela morte que você vive eternamente separado de Deus no sofrimento, né? Mas Jesus te preparou uma eternidade. Aqueles que não foram encontrados no livro da vida, que não foram, irão para o lago de fogo, que é a segunda morte.
junto com o falso profeta, a besta, o diabo, o inferno e a morte, a própria morte. Mas aqueles que acreditarem na obra, acreditaram e acreditam na obra salvífica que Jesus fez em seu favor naquela cruz, irão gozar uma eternidade ao lado de Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Fiquem todos na paz. Eu espero que essa série aí de 3 mensagens sobre o estado da morte venha sanar algumas dúvidas que você tinha a respeito desse assunto, que é um assunto muito vasto, tá? Vai muito além de tudo isso. Eu apenas apresentei aqui a ponta do iceberg para que você seja edificado, transformado e você tenha consolo, conforto no seu coração e consciência de que tudo isso que está acontecendo, mesmo assim, não fugiu do controle de Deus. Ele tem o controle nas mãos, irmão. É por isso que Ele me enviou aqui para deixar essa mensagem nesse dia, para confortar o teu coração. Não se desespere, não importa qual seja o teu estado. Se volte para Cristo, creia na obra salvífica dele, que Ele fez naquela cruz, que foi em teu favor, foi para te salvar. E você vai viver com Ele eternamente. Amém, amado? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe ricamente e até a próxima, querendo Deus.